Nesse módulo, nós vamos tratar sobre um assunto que muitos têm tanto medo quanto da prova, que é sobre simulados. E esse medo todo está relacionado a uma visão distorcida que muitos têm sobre essa forma de treino. Mas quanto mais simulados você fizer, melhor você se prepara para a sua prova. Mas não é só a quantidade que importa, porque você fazer vários simulados de qualquer jeito, você não vai estar tirando o melhor proveito dessa forma de preparação. Por isso agora eu vou te ensinar a fazer simulados de uma forma dinâmica e realmente eficaz. Fazer simulados é a forma mais próxima do dia da prova, porque você não vai simular apenas a resolução das questões, você vai simular também o ambiente de prova, quais estratégias você vai aplicar para ter mais controle e ganho de tempo. Você vai se sentir nesse dia, você vai perceber coisas que talvez você nem imaginaria que poderiam te atrapalhar e como lidar com elas no dia da sua prova. Mas antes de te explicar o passo a passo dessa aula aqui, eu quero quebrar uma objeção que eu já vi muitos falarem e talvez você pense assim também, que é sobre achar complicado fazer simulados antes de ter visto toda a matéria. Não ter visto todo o conteúdo ainda não é um problema, porque lá na sua prova, provavelmente, vai aparecer alguma questão de algum assunto que você não conseguiu estudar. Só que lá na prova isso pode te desestabilizar. E já estar treinando essa situação aqui nos simulados vai fazer com que você minimize esse efeito da surpresa lá na sua prova. E também o fato de você fazer questões de conteúdo que você não viu a matéria vai te dar uma perspectiva antecipada de como aquela matéria foi cobrada. E quando você for estudar esse conteúdo, você já vai ter um olhar assim, essa matéria foi cobrada assim. Isso vai tornar o seu estudo mais ativo. E também o fato de ter um simulado agendado vai fazer com que você tenha mais compromisso com o andar da matéria. No método da armadura samurai, eu dividi a etapa de treinamento dos simulados em 3 fases: Haramaki, Kyusasuri e Kabuto. E em cada uma dessas fases você vai aprender um conjunto de técnicas e detalhes que eu vou te passar e que você vai aplicando nos seus simulados. O objetivo desse treinamento é que você faça pelo menos 9 simulados ao todo. Você vai fazer 3 simulados em cada fase. E por que eu resolvi dividir dessa forma? Porque você não precisa se frustrar em aprender todas as habilidades de fazer simulados de uma única vez. Respeite o seu tempo de aprender e ficar cada vez melhor. Cada etapa tem um sentido, principalmente se você é novo em fazer simulados e provas. E se você já faz provas e simulados, permita-se aprender de uma forma gradual. Comemore as suas conquistas em cada etapa que você progride, porque tudo isso é um processo de evolução. Agora eu vou te explicar como você vai se preparar para os seus simulados. Primeiro, crie uma agenda de simulados. Defina o dia e o horário que você vai fazer todos eles. Faça uma organização dessa agenda. Você pode ter ela numa planilha de Excel ou até mesmo na agenda do Google. E também defina um lembrete no seu celular para essas datas que vai acontecer os seus simulados. Essa organização toda vai trazer mais compromisso na questão de fazer simulados e também com a sua matéria lá de estudo, conforme a gente já conversou aqui. Esse horário que você vai determinar os simulados, que você vai realizar eles, faça no formato da sua prova. Faça o máximo possível nesse horário que vai ser a sua prova. Isso vai ajudar muito você nesse treinamento e estar bem preparado lá para a sua prova. Então, se a sua prova for no período da manhã, com início às 9 horas, tente fazer os seus simulados sempre nesse horário. Talvez você não consiga fazer todos, tente fazer a maioria. O segundo passo é imprima todos os seus simulados ou monte eles. Digamos que você está fazendo um cursinho ali sobre as matérias e esse cursinho já tem alguns simulados disponíveis. Já faça a impressão de todos eles. E se caso o seu cursinho ou você não está fazendo um cursinho que te prepare com as matérias, você pode montar esses simulados com questões. Você vai definir ali um tempo para você ficar preparando esses simulados. Tem sites, eu vou deixar alguns aqui embaixo de sugestão para você, que você consegue montar, fazer simulados ali pegando questões. Aí você vai lá, seleciona as matérias, define o número de questões que vai ter por cada matéria e você faz a ordem ali. Tente fazer o mais parecido com a sua prova possível. Ah, Andréia, mas eu vou ter que imprimir todos os simulados mesmo? Não posso fazer no meu computador? Não. Mas por quê? Porque a sua prova não vai ser em formato digital e nós estamos aqui simulando exatamente como vai ser a sua prova. Se você quiser fazer mais simulados, além desses 9 que eu sugeri para você aqui nesse treinamento,
e você quiser fazer no seu computador, no formato digital, você pode fazer. Mas tudo que eu vou te ensinar aqui nas próximas aulas, você tem que aplicar no mesmo formato da sua prova. E a sua prova vai vir impressa ali em papel, então você vai ter que treinar nesse mesmo formato, certo? Agora eu quero conversar sobre 2 detalhes com você. Um é sobre a folha de respostas e o outro é sobre o tempo de prova. Sobre a folha, eu deixei aqui embaixo uma folha de respostas para você imprimir ela e para você colocar ali as suas respostas como se fosse a grade lá da sua prova. Ela tem 100 respostas. Se a sua prova for certo e errado, você vai marcar ali só C ou E, né? Você vai adaptar ali no formato que for a sua prova. Se a sua prova tiver mais de 100 questões, aí você pode imprimir duas folhas dessa e fazer a quantidade como se a próxima folha fosse 101, 102 e assim sucessivamente. Sobre a folha de resposta, a gente tem uma aula só falando disso, mas a gente vai fazer isso só lá na fase Kabutô. Então preencha suas respostas ali da forma que você achar melhor, porque a gente vai treinar isso também. E sobre o tempo de prova, lá na fase Kabutô você vai aprender a trabalhar a velocidade na resolução de questões, a ter controle sobre o tempo da prova. Então, nessas 2 primeiras fases, você não vai precisar se preocupar com isso. Como eu já te expliquei, eu quero que você evolua de forma gradual e a questão do tempo de prova, ela pode causar um pouco de estresse ali nos primeiros simulados, então a gente vai deixar para trabalhar isso mais lá no final. Então, o que você vai fazer? O primeiro simulado, você vai fazer ele sem colocar tempo final de prova. Você vai fazer ele do início ao fim e vai levar o tempo que você precisar para terminar esse simulado. Faça ele sem controlar o tempo final. A partir do segundo simulado até o 6º simulado, você vai colocar apenas o tempo final. Ou seja, digamos que a sua prova tem duração de 4 horas. Você vai colocar um alarme para despertar lá no final das 4 horas. Apenas isso. E por fim, você vai fazer um exercício de enganar o seu cérebro. Ou seja, agora é para valer, só que não. Conforme for chegando os dias próximos da data que você agendou o seu simulado, você vai começar a fazer esse exercício, de começar a pensar que você realmente tem a prova naquele dia. Ou seja, você vai começar a pensar assim, tem a prova está chegando, então eu vou começar a me preparar. Tem prova no domingo. Aquela semana que você agendou ali para fazer aquele simulado, comece a pensar que aquele dia é o dia da prova. Parece um exercício bobo, mas você vai começar a se perceber nesse período. E você vai treinar outras coisas. Por exemplo, se a sua ansiedade começar a aumentar, você já vai começar a aplicar tudo aquilo que você aprendeu, por exemplo, lá na fase Kodawari, de ir controlando a sua ansiedade. E você vai tendo esse exercício de percepção também. E vai ficar muito mais real, porque quando você for chegar no dia do seu simulado, você vai acabar, em alguns momentos, acreditando que você está no seu ambiente de prova. Isso é muito bom, porque você vai exercitar cada vez mais isso e lá no dia da sua prova vai ser só mais um dia de simulado. Na próxima aula a gente vai conversar sobre como você vai simular o seu ambiente de prova. Eu te vejo lá!